Meus queridos amigos, uma boa tarde a todos. Para essa tarde, nós nos propomos a discutir a interpretação dos textos evangélicos. Quem está com a razão? Há 2000 anos, ou há mais de 2000 anos, Jesus esteve no planeta Terra e deixou, ou nos trouxe, uma boa notícia, que alguns denominam de boa nova, outros chamam de uma mensagem, ou um ensinamento, ou uma reflexão. Demos o nome que queiramos dar aos ensinamentos, à mensagem, à boa nova que o Cristo nos trouxe. Há um aspecto que é verdadeiro e imutável. A mensagem do Cristo é permanente, não passará nunca, será eterna, não só no momento atual em que nos encontramos, como durante todo o momento que ainda virá para a sociedade terrestre. Mas, desde aquele período, o ser humano, esse sim transitório, esse sim deficiente, esse sim ainda com problemas ético-morais a serem vencidos, buscou entender ou compreender aquilo que o Cristo havia trazido. Em nome da interpretação do Evangelho, criou-se escolas, criou-se doutrinas religiosas. Em nome de quem tem a verdade na interpretação da mensagem do Cristo, o ser humano iniciou guerras, começou a matar em nome do Cristo, começou a usurpar, a querer conquistar cada vez mais territórios, poder, fiéis, sobre a proteção de que aquela mensagem que o ser humano defendia, sobre a sua perspectiva limitada, era adequada ou era correta. Nessa tarde, portanto, nós veremos que a doutrina espírita amplia muito o nosso entendimento acerca da mensagem do Cristo. E por isso, nos damos essa indagação. Quem é que está com a razão quando falamos sobre a interpretação dos textos evangélicos? Porque se conversarmos com uma designação religiosa A, é essa designação que dirá: eu tenho certeza de que a minha interpretação é a verdadeira, é a correta. Se conversarmos com alguém que tem uma designação religiosa B, essa pessoa é que dirá: não, a designação A está errada, é a minha designação B que está com a razão em relação à interpretação. Para isso, nós vamos começar do começo. Vamos começar entendendo primeiro o que são os evangelhos, ou o que é o Evangelho. E o Evangelho é um gênero literário muito particular. Se buscarmos a definição, consiste em um gênero literário único na literatura, universal, relatando fatos, acontecimentos e ensinamentos referentes à vida de Jesus. Interessante porque são relatos específicos sobre a vida de Jesus. Por isso que é um gênero literário muito único e particular na literatura universal. A primeira pergunta que nós devemos nos fazer é a seguinte, e que muitos ainda nem sequer paramos para refletir sobre isso. Se o Evangelho é um gênero literário que trata da vida de Jesus, pensemos quantas pessoas conheceram o Cristo, conheceram Jesus. Muitas pessoas conviveram com Jesus. E, naturalmente, muitas pessoas puderam ter escrito sobre Jesus. Entretanto, quando nós falamos de evangelho, as pessoas têm a noção de que há apenas 4 evangelhos. Evangelho segundo João, segundo Mateus, segundo Lucas e segundo Marcos. Mas se várias pessoas conheceram o Cristo, por que é que há somente 4 evangelhos?
Por que é que não há o evangelho de Pedro? Ou o evangelho de cada um dos apóstolos do Cristo? Ou por que não há o evangelho segundo Maria, a mãe do Cristo? Então essa é a primeira reflexão que nós temos que partir. E essa definição do qual evangelho será abordado ou será conhecido, foi definido por homens, por seres humanos, que à época detinham o poder e o controle sobre aquilo que consideravam como sendo adequado, verdadeiro, correto, segundo a interpretação de Jesus. Então há o que se chama na história de cânon do Novo Testamento. O que é um cânon? Um cânon ou um cânone é um termo que deriva da palavra grega cânon, que designa régua. Imaginemos então a gente pegando uma régua e traçando um ponto final. É aqui que está decidido e passa-se a régua. Ou uma vara que se utilizava como um instrumento de medida. Da mesma maneira, né? Essa forma de mensurar, de ler, essa é a maneira como iremos entender os ensinos do Cristo. E que normalmente se caracteriza como um conjunto de regras sobre um determinado assunto. É uma medida diretiva ordenadora, mas não é uma medida qualquer, é uma medida humana. É uma lei, uma determinação, uma decisão humana. E como toda determinação humana é transitória, porque as leis humanas são transitórias. Da mesma maneira como as leis humanas da Idade Média não se aplicam mais à sociedade contemporânea. Da mesma maneira que as leis atuais, algumas delas já precisam de reformas, porque há novas opções, possibilidades, considerações que a lei precisa avaliar, que antes não havia essa necessidade. Por isso as leis humanas, sempre transitórias, vão se aperfeiçoando à medida em que a própria sociedade, em que o próprio ser humano se aperfeiçoa. À medida que a inteligência, que a ciência evolui, à medida que a sociedade avança. Então esse cânon do Novo Testamento foi formado gradualmente, ao longo de aproximadamente 1500 anos. As denominações religiosas, ou a denominação religiosa relevante, dominante à época, se reunia e definia quais escritos sobre o Cristo estariam em consonância, em acordo com aquela maneira de entender Jesus, com aquela maneira de interpretação. Por isso, disse que se designa como um inventário ou lista de escritos ou livros considerados pela Igreja como oficiais para serem utilizados em seus cultos e aceitos pelas demais igrejas cristãs como tendo evidências de inspiração divina. Então, o primeiro aspecto que nós temos que entender é isso. É esse cânon que determina que apenas 4 evangelhos são considerados como adequados para uma interpretação humana sobre Jesus. Mas, sem dúvida, não foram apenas 4 pessoas que escreveram sobre o Cristo. Outro aspecto relevante é entendermos que Jesus em nenhum momento escreveu algo. Assim como Sócrates, Jesus teve discípulos, os quais registraram aquilo que ele ensinou. Jesus morre, desencarna, retorna ao mundo espiritual, aproximadamente, segundo a história, com os seus 33 anos de idade. Após a morte de Jesus, os cristãos são perseguidos pelo Império Romano, e por isso era difícil reunir-se. Os cristãos reuniam-se às escondidas para conversar, para discutir acerca do Cristo. Pedro auxilia os necessitados, começa a atuar, a vivenciar aqueles ensinamentos que aprendera com o Mestre, mais especificamente no que se chama no cristianismo primitivo como a casa do caminho, prestando auxílio, prestando assistência, prestando esclarecimento, fazendo palestras sobre Jesus, seus ensinamentos e trabalhos dentro dos ensinamentos do Cristo. Mas o tempo passa
E aproximadamente 40 a 50 anos após a morte do Cristo, Pedro, um pouco mais velho, começa a pensar: e quando eu morrer? Eu hoje divulgo Cristo, mas quando eu morrer, quem divulgará a mensagem de Jesus? Ou quando aqueles outros que estiveram em contato com Cristo morrerem, como Jesus será lembrado? Então ele tem uma preocupação e começa a escrever sobre aquilo que havia vivenciado com o Cristo. Não só Pedro, mas também Pedro comunica, informa aos seus outros amigos, seus outros irmãos, aqueles que acompanhavam o Cristo mais intimamente, para que também escrevessem sobre a vida de Jesus. Mas se nós pensarmos como era escrever naquela época, não é como hoje, que a gente abre o computador, que a gente pega o celular, digita rapidamente, envia para qualquer lugar do mundo em alguns segundos e instantaneamente a pessoa recebe a informação. Ou que você vai na livraria, compra um caderno, uma caneta, um papel e escreve o que você quiser. Na época era muito difícil escrever. Foi por volta de 2500 anos antes de Cristo que os egípcios desenvolvem a arte ou a técnica de fabricar o que se chama de folha de papiro, considerado como o precursor do papel. Então, se você quisesse escrever algo, você tinha que primeiro ter o papiro, que era o local onde você iria registrar os seus escritos. Só que para você fazer o papiro, era um processo bastante lento, demorado e difícil. Para confeccionar o papiro, você corta o miolo esbranquiçado e peroso do talo dessa planta em finas lâminas. Depois que essas finas lâminas secam, você tem que mergulhá-las em água com vinagre e deixá-las ali por 6 dias, para que o açúcar todo desta região da planta seja eliminado. Uma vez que estão secas novamente, então essas lâminas são ajeitadas em fileiras horizontais e verticais, sobrepostas umas às outras. A sequência do processo exige que as lâminas sejam colocadas entre 2 pedaços de tecido de algodão, sendo então mantidas e prensadas por mais 6 dias. E é com o peso da prensa que essas finas lâminas se misturam uma à outra, homogeneamente, para formar então um papel amarelado, que aí sim está pronto para ser usado. Veja que se eu quiser escrever algo hoje, eu tinha que ter começado a fabricar o papiro há muitos dias atrás. Senão não ia ter papiro para eu poder escrever. O papiro pronto, então, era enrolado a uma vareta de madeira ou marfim para criar o rolo, o qual seria usado na escrita. Poderíamos aprofundar mais sobre essa arte e a técnica de se escrever, porque não era em qualquer local desse papel que se escrevia. A mensagem mais importante, quando você abre o rolo, é sempre a mensagem central, né? Mas essa é a folha do papiro, essa é a planta, melhor dizendo, a qual se faz essa página, esse precursor do papel, e esses são as evidências de papiros e da escrita, né? Então era um trabalho muito grande. Imaginemos quantas pessoas já desistiram aí. Não, mas escrever sobre Jesus é um trabalho. Tem que fazer papiro, nem tem papiro. E o papiro não era acessível a qualquer pessoa. Era caro esse processo. E você tinha que pagar por ele. Então, muitas das pessoas que conheceram Cristo realmente não escreveram nada sobre ele. Os que escreveram, começaram a escrever muito tempo depois da morte do Cristo, como nós vimos. É como se eu chegasse a uma mãe hoje e dissesse assim: quantos anos tem seu filho? E essa mãe dissesse: meu filho tem 50 anos. E aí eu digo à mãe: pois então escreva para mim a infância do seu filho, como foi. Muito do que foi vivenciado, provavelmente, não vai ser lembrado. Ou naquele momento preciso em que a pessoa vai escrever, ela não vai lembrar. Pode até estar ainda nela, mas ela não passa para o papel. Então, muito do que se escreveu sobre o Cristo, talvez não contemple ou não contenha todos os aspectos que foram vivenciados por eles, né?
Tudo bem até aqui, nessas primeiras impressões? Então nós temos que ter duas ideias claras para entendermos sobre a interpretação dos evangelhos. Primeiro, de que não foram apenas 4 evangelhos que foram escritos. Muitos evangelhos foram escritos. Mas, devido à dificuldade de se ter papiro, poderia ainda haver muito mais evangelhos escritos. Mas, devido a essa dificuldade, não temos tantos relatos escritos. E desses escritos, apenas é considerado pela igreja dominante 4, como atendendo a uma interpretação religiosa denominada ou determinada pelo ser humano. O problema está, ou a solução está, melhor dizendo, quando a gente se debruça sobre essa obra magistral, intitulada O Livro dos Espíritos. Kardec é tão perfeito no que escreve, que dá crédito ao autor. O livro não é de Allan Kardec. O livro é dos Espíritos. São eles que definem, que ditam, que revelam as informações. Kardec é um compilador, um codificador daquelas informações que foram trazidas do mundo espiritual para a Terra. E na questão 621, Allan Kardec faz uma pergunta muito interessante. Ele pergunta aos espíritos onde está escrita a lei divina. E essa pergunta é muito importante para as nossas reflexões sobre os textos evangélicos. Porque se nós perguntarmos a um cristão onde está a lei divina, ele, sem dúvida nenhuma, pega a Bíblia e diz para nós, a Bíblia. A lei divina está na Bíblia. Mas a Bíblia é uma obra humana. Foi escrita por homens. É um texto literário, com todo o respeito histórico que temos à Bíblia, é um conteúdo humano. Inspirado, claro, não diremos que não, mas muito inspirado pela espiritualidade superior, que trazia essas informações à Terra. Mas se você perguntar a alguém que não é cristão, ele vai dizer para você, não, a lei divina não está na Bíblia, está no Alcorão. Ou ele vai dizer, não, não está nem na Bíblia e nem no Alcorão, está na Torá. Então, dependendo da minha religião, do que eu acredito, do meu Deus, porque as pessoas ainda acreditam no Deus da sua religião. Nós achamos que nós não somos politeístas ainda, as pessoas ainda são politeístas. Não achem que nós somos ainda na Terra monoteístas. Monoteísta é quando eu acredito num único Deus, e as pessoas dizem assim, o meu Deus é o Deus que salva. O seu Deus não salva. Bom, se ela acredita que o Deus dela salva e o seu não, ela está acreditando em mais de um Deus. Ela ainda é politeísta. Então, o monoteísmo de Moisés ainda não foi incorporado na humanidade. Veja como é lento o processo. Por isso, as pessoas, por serem politeístas, ainda acham que somente a sua religião conduz ao lugar prometido, ao céu, à salvação. Mas a espiritualidade responde que a lei divina não está escrita em nenhum local. E até porque se dissesse que estaria escrita na Bíblia, por exemplo, o que seria daqueles que não creem na Bíblia? Estariam condenados, porque não vão ter acesso à lei divina. Ou se dissesse que está escrito no Alcorão, por exemplo. Bom, então e aqueles que acreditam na Bíblia? Também estariam condenados, porque não acreditam, não têm acesso ao Alcorão. Então a resposta é espetacular. A lei divina está escrita dentro de cada um. Está escrito na consciência íntima de cada ser. Toda vez que você transgride algo referente à lei divina, você sabe que transgrediu, porque você é o seu próprio juiz. E esse juiz é implacável. Não tem como dar jeitinho, não tem como subornar, não tem como corromper. Porque se a lei divina está na minha consciência e ao transgredir a lei, a transgressão está em mim, ela me acompanha onde quer que eu esteja. Eu posso mudar de cidade para tentar ser feliz, mas eu continuo com a consciência culpada. Eu posso ir para Maceió tomar água de coco do lado da praia, mas o inferno consciencial continua comigo. Eu posso desencarnar achando que depois da morte
sei lá, não acredito que vai acontecer mesmo, tudo se resolve. Mas a consciência culpada acompanha o espírito culpado, porque faz parte do próprio espírito esse registro consciencial da lei. Muito bem. E em sequência, Kardec, entendendo a amplitude da resposta, pergunta: bem, mas se o homem traz em sua consciência a lei divina, qual é a necessidade dela ser revelada? Então, por que é que eu preciso da Bíblia? Por que é que eu preciso dos Evangelhos? Por que é que eu preciso do Alcorão? Por que é que eu preciso da Torá? Por que é que eu preciso que a lei divina, se ela está na consciência de cada um, seja revelada por meio de designações de textos, de literatura, que relatam essas leis? E a resposta é mais espetacular ainda. Porque a lei divina que está na nossa consciência humana, nós a esquecemos. Ou, quando não a esquecemos, a desprezamos. Quis então Deus que o homem pudesse ser lembrado. Vejamos como é muito verdadeiro isso. Qual religião, seja ela qual for, qual texto religioso, seja ele qual for, diz que você pode matar? Não conheço. Diz que você pode roubar? Também não conheço. Os textos evangélicos, sejam eles quais forem, os textos bíblicos, os textos religiosos, dizem que o ser humano deve ser melhor, deve procurar auxiliar o seu próximo, deve procurar ser um homem melhor. Vejamos como é muito verdadeiro esse aspecto. Mas mesmo assim, tendo a lei ainda para nos lembrar, porque nós a desprezamos, mesmo assim, a gente ainda não segue essa lei. Então Kardec, antevendo essa resposta, faz uma nova pergunta. Já que nós esquecemos ou desprezamos a lei divina que está em nossa consciência, e Deus por isso quer que a gente se lembre dela por meio dos textos religiosos, confiou Deus a alguém em especial revelar essa lei? Olha que inteligente a pergunta. É uma continuidade. 621, 621A, 622. Então, existe alguém que foi designado a revelar essa lei? E aí a resposta é muito clara. Sem dúvida. Indubitavelmente, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. Podemos dizer que Moisés foi um grande missionário da revelação da lei divina, porque a lei divina, criada por Deus, imutável, que atua no universo infinito desde sempre, revela que só pode haver um único Deus, porque se haver mais de um Deus, não há unidade, não há coerência. Porque se o Deus A quiser uma coisa e o Deus B quiser outra diferente, eles vão ter que tirar para o ímpar, para decidir quem vai atuar. E isso não é possível dentro de um universo que funciona em perfeita harmonia e equilíbrio. Então Deus é único, como nos revela a doutrina espírita. Mas é um Deus único no sentido de um Deus de todos, e não um Deus exclusivista. Entender Deus como um Deus único significa entender um Deus da humanidade. Essa é a grande diferença da percepção espírita sobre Deus. Até agora nós tínhamos a crença num Deus único exclusivista, o Deus da minha religião. E a doutrina espírita nos revela que Deus é um Deus de todos, é um Deus do universo infinito, é um Deus que rege todas as leis que atuam sobre a Terra, mas sobre todos os planetas, ou poderíamos até mesmo dizer todos os universos, porque hoje a ciência já fala de mais de um universo, de universos paralelos ao universo que se considerava como único. Então, esses são espíritos
superiores, que já sabem, que já conhecem as leis divinas, que já passaram pelo período de desenvolvimento gradual do processo evolutivo, que foram adquirindo conhecimento, inteligência, ética, moralidade e conhecendo cada vez mais as leis divinas. Esse é o processo evolutivo. À medida em que o ser humano evolui, mais ele entende as leis divinas e mais ele as respeita e as segue, ou menos as transgride. Então, esses espíritos superiores, que vêm esporadicamente, de tempos em tempos, retornam a mundos mais inferiores, com o objetivo de fazer aquela humanidade, aquela coletividade de espíritos ainda deficientes no entendimento da lei divina, evoluírem, possibilitar um avanço mais rápido daquela coletividade. Mas vejamos que esse avanço é lento, porque Moisés veio há muito tempo e as pessoas ainda não entendem o monoteísmo. Como eu disse, ainda acreditam no seu Deus exclusivista, achando que só aquela denominação religiosa se salvará. Muito bem, Kardec, entendendo essa resposta, pergunta assim: bom, se Deus permite que venha seres, homens no sentido maior, não gênero, né? Homens e mulheres, para revelarem as leis, como é que eu identifico esses homens? Como é que eu sei quais são eles? Veja que é o mais óbvio. Então a próxima pergunta é: qual o caráter do verdadeiro revelador das leis divinas? Ou qual é o caráter do verdadeiro profeta? Porque nós temos muitas pessoas que falam em nome de Deus. Aliás, hoje o que mais nós temos na televisão são pessoas que falam em nome de Deus. Temos canais em que são quase 24 horas pessoas falando em nome de Deus. Mas como é que eu reconheço se aquela pessoa é um verdadeiro profeta? E aí faremos o link com o Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Mas a resposta está ali. E os Espíritos nos dizem: o verdadeiro profeta é um homem de bem. Bom, só aí nós já podemos perceber pela peneira quem é que passa. Porque o homem de bem, ele é caridoso. O homem de bem pensa no seu semelhante. O homem de bem não é preconceituoso. E nós temos pessoas que, em nome de Deus, divulgam crimes contra negros. Temos pessoas que, em nome de Deus, perseguem homossexuais. Em nome de Deus, em nome do Cristo. Será que são verdadeiros profetas? Essa é a reflexão que nós vamos chegar. Nós temos pessoas que, em nome do Cristo, criam guerras, preconizam o ódio, a agressividade. Temos pessoas que, em nome do Cristo, dizem que quem não segue essa verdade tem que ser exterminado ou convertido, porque tem que se submeter a essa verdade. Vejamos a lucidez de Kardec, já antevendo essas questões da humanidade naquela época. Então, o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. E se é inspirado por Deus, não pode agir no mal. Em que momento Jesus foi preconceituoso? Me citem um exemplo. Não tem, porque ele nunca o foi. Em que momento Jesus abandona alguém? Em nenhum momento. Pelo contrário, quando toda a sociedade era preconceituosa com aqueles que adquiriam a doença lepra, a ponto de serem excluídos do convívio social, Jesus ia ter com eles. Jesus se misturava com eles, ia ao encontro deles. E a resposta continua: podeis reconhecer essas pessoas pelas suas palavras, como temos pessoas que falam bem em nome de Jesus, mas só falam, porque a resposta diz assim: podeis reconhecê-las pelas suas palavras e pelos seus atos. Não é ou, é e. Tem que ter as duas coisas. Ele tem que falar, mas ele tem que fazer. Então não dá para eu vir aqui na frente e dizer para vocês uma coisa e fazer outra. Não dá. Porque naturalmente isso é perceptível.
Como é que eu posso pregar a humildade? Como é que eu posso pregar algo que eu não vivencio? Como é que eu posso pregar o amor ao próximo e dizer para as pessoas que eu tenho que exterminar homossexuais? Como é que eu posso pregar amor às pessoas e dizer que negros não têm direitos? Como é que eu posso fazer isso? Então, reconhece-se o verdadeiro profeta pelas suas palavras e pelos seus atos. Como é que eu posso vir a público e dizer para as pessoas que as pessoas devem doar o seu dinheiro para ajudar os miseráveis, quando eu não me desfaço do meu luxo nos templos religiosos? Não tem como. Não há crédito para as palavras, porque são só palavras. E a resposta ainda diz: impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Está muito claro isso. Mas essas reflexões, muitas vezes a gente não consegue fazer sozinho. Por isso que a Casa Espírita oferece os estudos dessas obras espetaculares. E ainda Kardec continua. Bom, se de vez em quando Deus permite que venham pessoas para revelar as suas leis, se eu sei como eu identifico o verdadeiro profeta, então agora eu quero saber se já teve algum verdadeiro profeta na Terra. E a próxima pergunta é: qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Conseguem entender a sequência lógica das questões? Se a lei está na consciência, eu esqueço e menosprezo. Então Deus permite que ela seja revelada. E há homens que fazem isso e que têm características específicas, como nós vimos. Então existe um modelo para me basear? Veja que é perfeita a sequência das perguntas do Livro dos Espíritos. E a resposta é mais do que simples: Jesus. Então quer dizer que agora voltamos para o início da nossa fala. Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Então tudo que Jesus ensinou é verdade absoluta. Ele falava e vivenciava. Ele falava e vivenciava. Então, as suas palavras possuem o roteiro mais seguro para nós sermos homens de bem. E por que é que nós não somos ainda? Se Jesus já veio há mais de 2000 anos, por que nós olhamos para a sociedade e ainda vemos pessoas morrendo de fome, nossos irmãos? Por que nós permitimos ainda que nossos filhos deixem comida no prato, quando as pessoas morrem de fome por não ter o que comer? Como é que nós ainda nos permitimos ter o supérfluo, quando muitas pessoas nem sequer têm o necessário? Então, de duas uma: ou está faltando religião, ou a religião não está servindo para nada na Terra. Da onde eu trabalho até a minha casa, são 7 quadras. Em 7 quadras, eu passo por 10 templos religiosos. Tem noção do que é isso? É uma concorrência muito grande, desleal até. Não tem nem a quantidade de farmácias do que tem de templo religioso. E olha que tem farmácia em Cascavel. E aí eu me pergunto, será que falta religião? Já passou na frente dos templos religiosos, sejam eles quais forem? Tem gente saindo pelas janelas, de tanta gente. E por que nós continuamos iguais? Por que nós não melhoramos? Por que nós ainda continuamos com as mesmas imperfeições? Por que a gente ainda não segue o Cristo? Então não falta religião. Então talvez as religiões não estejam conseguindo fazer ou cumprir a sua função, que é conectar o ser humano a Jesus, que é fazer o ser humano se ligar à divindade, ou se religar à divindade, e melhorar, e ser melhor. Então essa é a nossa proposta. E aí Kardec diz: bom, mas e antes de Jesus? Antes dele, tinha alguém? E a resposta é simples, porque já foi respondida antes. De tempo em tempo, ele envia homens que vão revelando essas leis. Então a resposta é: Jesus envia seus mensageiros.
aqueles que trarão as mesmas noções que Jesus trouxe, ou traria, depois desses. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis, então Jesus veio e já ensinou as verdadeiras leis. Qual é a utilidade do ensino que os Espíritos nos dão? Por que é que agora, então, é preciso que os Espíritos se movimentem no mundo espiritual e comecem a trazer revelações novas, a se comunicar nos 4 cantos do mundo, falando novamente sobre o Cristo, se Ele já falou tudo o que tinha que falar? Se Jesus ensinou as verdadeiras leis divinas, qual a utilidade do ensino que os Espíritos nos dão? Terão que nos ensinar ainda mais alguma coisa do que aquilo que Jesus já ensinou? E aí a resposta nos linka ao nosso estudo de hoje. Necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor das suas paixões. Então aí a gente entendeu por que a gente ainda não segue Jesus. Porque a gente interpreta o Cristo de acordo com as nossas conveniências, com os nossos interesses, com as nossas paixões. Muito menos falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Vocês já viram aquelas pessoas que citam os textos evangélicos para justificar o preconceito? Já viram? Isso é muito bonito assim, quando você vê. Em favor da família. E aí a pessoa vai à tribuna, cita o texto evangélico e diz assim: é por isso que os homossexuais são doentes. É uma beleza. E eu me pergunto, em nome de Jesus, eles dizem isso. E se dizem verdadeiros profetas. Veja quanta lucidez a doutrina espírita nos dá. Então não é mais possível interpretar o Cristo de acordo com os nossos interesses, de acordo com as nossas conveniências, de acordo com o que eu quero. Eu não posso mais usar o Cristo para ganhar dinheiro, não posso mais. Saramago, conhecem José Saramago? Prêmio Nobel de Literatura? Interpretou os evangelhos. Ele tem um livro que interpreta os evangelhos. O Evangelho segundo Jesus Cristo. Olha que beleza. É uma interpretação. Se é certa, se é adequada, tem tantas. Ele fez uma. O Espiritismo fez outra. O Evangelho segundo o Espiritismo. É outra interpretação. Qual interpretação é adequada? Já vamos responder essa pergunta. E aí eu pergunto então, por que escrever mais uma interpretação sobre os evangelhos? Já tinha tantas. Antes de lançar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo já foi interpretado de tantas formas, tinha tantas, podia escolher qualquer uma. Para que lançar uma nova interpretação sobre o Evangelho? Talvez porque aquelas interpretações faltava algo. Foi criada uma maneira de interpretar o Cristo que ainda não existia na Terra. Ou talvez que fosse contrária aos interesses humanos, às paixões humanas. Então eu acho lindo quando se diz o Evangelho segundo o Espiritismo, porque a interpretação do Evangelho de acordo com uma perspectiva, com uma ótica, uma maneira de olhar. Quem dirá se está certo ou errado é o tempo, a lógica. Vamos ver isso. Então, quando nós procuramos entender por que escrever uma nova interpretação sobre os evangelhos, os Espíritos já nos responderam isso no Livro dos Espíritos. Para que não seja mais possível interpretar o ensinamento do Cristo de acordo com o seu interesse pessoal, com a sua ambição ou interesse político. Não é mais possível usar o Evangelho para justificar interesses econômicos e comerciais. Não dá mais, gente. Se estamos utilizando Cristo para essas finalidades, é igual ao Império Romano, desmorona, mais cedo ou mais tarde. Porque não é a característica do verdadeiro profeta.
E tudo que não é do verdadeiro profeta não é da lei divina. E tudo que não é da lei divina é passageiro. Onde o Império Romano da Antiguidade? Só ruínas. Onde a forma de viver do antigo império? Ruínas. Onde os antigos paradigmas que pareciam ser verdades eternas? Muitos esquecidos, ou definidos como mentiras, equívocos. Veja que só o que é da lei divina permanece. De acordo com o seu interesse pessoal, sua ambição ou interesse político. Eu fico assustado quando eu vejo bancadas políticas religiosas. É muito triste. As pessoas se unem para defender interesses. E aí, para finalizarmos essas nossas reflexões, para entendermos a resposta à pergunta, nós temos que entender quem é o Cristo. Aliás, um livro lindo do nosso querido José Raul Teixeira. Recomendo a todos que leiam essa obra. Quem é o Cristo? José Raul Teixeira, prefaciado pelo Espírito Camilo. E se nós buscarmos a Revista Espírita, no ano de fevereiro de 1868, no mês de fevereiro do ano de 1868, existe um item chamado Os Messias do Espiritismo. E ainda outro chamado Os Espíritos Marcados. Temos que ler isso. Desconhecido do movimento espírita. Desconhecido. A Revista Espírita é desconhecida do movimento espírita, infelizmente. E nesses dois aspectos, que está na página 73 e 78, existe uma escala de espíritos chamados crísticos. Quem nos revela isso é uma série de mensagens que Allan Kardec reúne, dentre elas o espírito Lacordaire, dentre outros que não se revelam, mas que pensamos ser do mesmo aprimoramento espiritual, intelecto, moral. E uma das mensagens diz assim: uma vez atingido o nível de espíritos puros, inicia-se uma nova jornada de evolução espiritual. Pessoal, a doutrina espírita nos ensina que nós seremos espíritos puros e que isso é uma jornada evolutiva infinita, porque é muita coisa para conquistar. Saberemos tudo intelectualmente, conquistaremos todas as verdades, todas as virtudes, todos os princípios éticos, conheceremos de todas as ciências, e aí seremos espíritos puros. Mas uma vez chegado nesse nível puro, você já é um espírito puro, começa uma nova jornada de aprendizagem. Consegue entender o que estou dizendo? E nessa nova jornada, quando ela terminar, ou seja, no topo dessa jornada, é que se encontram os espíritos que são denominados de crísticos. Entendeu onde que está Jesus? Entendeu de que espírito nós estamos falando? Jesus é esse espírito aí, que já galgou essa nova jornada de experiências. O que se aprende nessa nova jornada? Não faço nem ideia. O que será que a pessoa, o espírito imortal, aprende nesse nível de desenvolvimento? Não conseguimos nem sequer imaginar. Somente nesse ponto, só quando nós chegarmos lá, esses espíritos não estão mais sujeitos a errar. Isso me conforta um pouco. Nem mesmo quando encarnados, tamanho grau de seu aperfeiçoamento. É somente nesse nível que o espírito vem para a Terra, vem para qualquer mundo físico e não erra a sua missão, a sua função. Allan Kardec ainda não é um espírito assim. Na Terra, um espírito assim, só Jesus. Por isso não errou. Allan Kardec então poderia errar, poderia falhar na missão da codificação. Por isso Jesus tem plano B, plano C, plano D. Bom, então tem planos B, C, D para quase todo mundo, porque nós não somos esses espíritos que ainda somos crísticos.
Então, Jesus, para a doutrina espírita, é esse ser. É desse espírito que nós estamos falando. Os Messias, lembram da mensagem? Os Messias, que está na Revista Espírita? Seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, é o final do processo. O mais alto grau da hierarquia celeste. Depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante, então não dá para qualquer um vir para a Terra resolver algumas coisas. Só tem assuntos que Deus designa somente espíritos crísticos para virem para a Terra, porque Ele sabe que esses espíritos não falham. Somente depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante, acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Admitidos nos conselhos do Altíssimo, imaginemos que eles se reúnem com Deus. Recebem diretamente a sua palavra. Esses espíritos falam diretamente com Deus. Falam entre aspas. E aí faz sentido. No Livro dos Espíritos há a informação de que à medida em que progredimos, mais entendemos e conhecemos Deus. É verdade. Agora imaginemos o que é falar diretamente com o Criador. Conseguir entender o Criador. Conseguir sintonizar diretamente com o Cristo. Por isso Jesus dizia: eu e o Pai somos um. Agora a gente entende. Agora a gente entende. Ele recebia diretamente as ordens. Admitidos nos conselhos do Altíssimo, recebem diretamente sua palavra, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir. E fazer cumprir. Verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o pensamento. Tem o pensamento de Deus. Deus pensa ou quer algo para o sentido da criação, e esses espíritos têm esse pensamento, a sintonia com esse pensamento. São médiuns de Deus. É entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais, ou seus messias, para as grandes missões gerais, agindo por suas ordens e sob sua inspiração. Agora a gente começa a entender de quem a gente está falando. Agora a gente começa a entender como é que uma pessoa como Cristo, no sentido material, pessoa no sentido material, é crucificado injustamente e ainda ora para que o Pai perdoe seus irmãos, porque eles não sabem o que fazem. É somente quando a gente chega nesse nível de entendimento da vida, das famílias espirituais, do que somos, da finalidade existencial. Então a pergunta é: por que é que Deus manda Jesus, esse perfeito modelo e guia, para a Terra? Por que Jesus veio para a Terra? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. É isso que o Espírito convoca a gente a refletir. Qual é o objetivo de Deus ao enviar um Espírito como Cristo à Terra? É uma missão muito especial. E aí eu olho para isso e eu digo: será que a vinda de um Espírito crístico a um planeta é para fundar uma religião? É para erguer um templo maior que outro? É para ter fiéis? É para ter rituais que não dizem nada e não melhoram ninguém? E talvez por isso o atraso em a gente seguir o Cristo com tantas religiões por aí? Porque muitas vezes eu estou tão ligado ao ritual que eu não me modifico. O importante para mim é vir no centro espírita toda quarta-feira. Agora, se eu vou sair daqui melhor, isso é outro problema. O importante para mim é ir na missa todo domingo. O importante para mim é ir no culto, não sei aonde. Mas eu volto para casa e eu continuo sendo impaciente com a minha família. Eu continuo sendo maledicente. Eu continuo identificando os defeitos alheios.
então a religião não está servindo para nada, me desculpe, mas não está. A chance de você desencarnar e acordar no mundo espiritual e te perguntarem: que espírito você voltou? O que você traz de melhor do que quando foi? E pode ser que eu diga assim: nada, nada. Porque a religião virou para mim um comportamento exterior, um ritual, um comércio, um interesse. Quantas pessoas buscam os templos religiosos para barganhar com o Criador? Pai, por favor, me ajuda a melhorar de vida. Se eu melhorar de vida, aí eu vou comprar um monte de cestas básicas e dar para fulano, para beltrano, para ciclano. Sou eu que mando no Criador. Você tem que fazer o que eu quero. Que barbaridade onde nós chegamos. O que significa a vinda de um espírito crístico a um planeta? E aí o Espiritismo nos diz que essa missão especial significa revelar, expor um código moral que abrange todo o universo infinito. A função do Cristo na Terra é ensinar as pessoas, é revelar às pessoas algo que elas ainda não conhecem. Uma lei divina imutável. Por isso Jesus falava sobre a reencarnação. Por isso Jesus falava sobre a pluralidade dos mundos habitados. Por isso Jesus falava sobre o espírito imortal, sobre a desencarnação, sobre o mundo espiritual. Por isso Jesus falava sobre as verdades divinas que gradativamente as pessoas vão tendo acesso, porque eu só conheço a lei divina à medida em que eu vou me aprimorando, seja na ciência, no intelecto, seja ético-moralmente. Então, reencarnação não é uma criação do Espiritismo, nunca foi. A palavra sim, antes do Espiritismo a palavra não existia. Mas a ideia, a lei, é eterna, foi criada desde sempre. A comunicação entre vivos encarnados e os ditos mortos desencarnados não é uma criação do Espiritismo. Nunca foi. É da lei divina, sempre existiu. Você querendo ou não. Você acreditando ou não. Independe de ti. Depende exclusivamente do Criador. E à medida que a sociedade humana aprimorar-se, vai tendo contato com essas questões. Então o Espiritismo precisava, Allan Kardec precisava retomar o ensinamento de Jesus, que havia sido deturpado. Era necessário voltar àquele ensinamento que Jesus trouxe à Terra e que ao longo dos séculos foi perdido pelas paixões humanas, pelos interesses sociais, políticos, econômicos. Por isso se diz que a interpretação crística, o Evangelho segundo o Espiritismo, é retomar ao Evangelho primitivo, como ele foi trazido à Terra, como Jesus revelou essas leis divinas. Por isso, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, já na introdução, no item 2, coloca um item interessante: a autoridade da doutrina espírita. E ele vai dizer assim: Deus quis que essa nova revelação, essas leis divinas, que não são de origem humana, são criadas por Deus, chegasse aos homens por um meio mais rápido e mais autêntico, porque não adiantou ficar enviando os mensageiros, não adiantou Jesus vir e vivenciar, porque o ser humano ainda não entendeu, negligenciou, esqueceu, abandonou em função dos interesses, das paixões. Então Deus quis que essa revelação chegasse de uma maneira mais rápida e mais autêntica, sem a interferência humana. Eis porque encarregou os espíritos de a levarem de um polo ao outro, manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir a sua palavra. Universalidade do conhecimento.
São realmente os próprios espíritos que fazem a propaganda, com a ajuda de inumeráveis médiuns que eles despertam por toda parte. Basta que estudemos a origem das revelações espíritas na Terra. Quando Kardec começa a estudar o fenômeno espírita, as mesas girantes e todo aquele processo. Kardec está dizendo assim: meus amigos espíritas e meus inimigos não espíritas. O que eu trouxe não é meu, não fui eu que criei. Foram os espíritos que revelaram. Por isso, o maior erro é dizer assim: mas você segue o espiritismo kardecista? É kardecismo que você vai, né? Porque isso é personalizar algo que nunca foi de Allan Kardec. A ideia não é dele. O raciocínio é dele para explicar a ideia dos espíritos. Quem revela são os espíritos. Quem organiza a revelação de uma maneira didática é o codificador. Por isso, a doutrina espírita tem um duplo caráter: divino, pela revelação, e humana, pelo trabalho da codificação. E ele continua: mas quem julgará das interpretações diversas que há, como nós vimos, há muitas interpretações do Evangelho. Allan Kardec compilou uma que foi revelada pelos Espíritos. É mais uma que a humanidade tem. Quem diz que essa é que está com a razão? E aí nós finalizamos a nossa pergunta. O futuro, porque só a verdade é eterna. Só a verdade é eterna. A lógica, será que essa interpretação é lógica? Será que essa interpretação tem bom senso? Porque não há lei que sobreviva ao não raciocínio. Não dá mais para a gente dizer que Deus criou o mundo em 7 dias. Não há lógica e bom senso nenhum nessa afirmativa. O futuro, porque só o que é eterno, só o que é divino sobrevive. A lógica, o bom senso, e aí chegamos num ponto fundamental. E a que conseguir transformar o maior número de pessoas em homens de bem. E para a nossa reflexão, não adianta nada estudar qualquer designação, acompanhar, vivenciar qualquer religião, se no final de tudo eu continuo com as minhas paixões, eu continuo com os meus privilégios egoístas, eu continuo pensando exclusivamente em mim, falando mal das pessoas, identificando o erro dos outros, instigando o ódio e o preconceito, e não me reformo enquanto ser humano. Então essa era a reflexão que nós queríamos propor. Como é que a doutrina espírita nos auxilia a entender melhor Jesus, despersonificando o Cristo, tirando esse Cristo da cruz e colocando no seu devido local um Messias, como diz na Revista Espírita, que vem à Terra com uma função específica de revelar a lei, que possamos nos dedicar a estudar essas leis e, sobretudo, vivenciá-las. Muito obrigado a todos.